Editorial. O governo federal preparou para, a partir de hoje, uma campanha publicitária que diz: Previdência, reformar para não acabar. É com esse tema, esse lema, esse mote, que o governo federal quer defender a mudança na Previdência. Ou se reforma a Previdência, ou se não reformar, ela tende a acabar. E por que afirmam isso? Vejam, na Grécia criaram tantos direitos aos aposentados que não existem em nenhum outro país do mundo. Só que lá, apesar desses direitos dos aposentados, ninguém mais recebe da Previdência, porque o país quebrou e não existe dinheiro para pagar os seus aposentados. É muito triste saber que o nosso sistema previdenciário pode acabar da noite para o dia, caso não seja feita uma reforma. A campanha de esclarecimento começa a ser publicada a partir de hoje nos jornais de todo o país, sendo que a propaganda não detalha, não esmiuça as mudanças que o governo está preparando para mandar hoje para a Câmara Federal. Sabe-se pelos noticiários esparsos, aqui ou acolá, que a idade mínima será de 65 anos para homem ou mulher que requeira a aposentadoria. O rombo da Previdência neste ano pode superar os 140 bilhões de reais. Para defender a mudança, o governo argumenta que hoje vivemos mais anos do que antigamente. O número de aposentados cresce muito mais rapidamente que o número dos que trabalham, dos que contribuem para a Previdência. Tem muita gente que vive mais tempo recebendo a aposentadoria que trabalhando, diz no bojo a propaganda. Do jeito que está, a conta não fecha. A Previdência, amigo, não terá como pagar aposentadorias e outros benefícios por muito tempo. O rombo na Previdência foi de 85 bilhões no ano passado. E neste ano, de mais de 140 bilhões. Assim vai faltar dinheiro para as nossas aposentadorias, para as aposentadorias dos nossos filhos ou dos nossos netos, diz o governo federal, que adverte: nós não podemos deixar que isso aconteça, cita o anúncio. Muito bem. Acho que a reforma é necessária. Que é isso mesmo. Porque neste país, quem já está acostumado a tomar ferro é o povo, no qual me incluo, e que somos sempre nós que pagamos a conta. Sempre sobra para o nosso rabo, e isso é indiscutível. Agora, isso é o que desanima a gente neste país. O Brasil continua
dividido da seguinte forma: civis de um lado, que são as abelhas que fazem o mel, as operárias, servidores públicos de outros, que são os zangões, e uma classe privilegiada, que não vou dizer qual é, que são as nossas queridas abelhas rainhas. Se vão reformar a Previdência, por que não fazem uma lava-jato dentro do sistema previdenciário? Sim, porque tem muita gente boa que diz que qualquer previdência bem tocada dá lucro. Sou a favor de uma investigação aprofundada para saber se ninguém está metendo a mão na Previdência, porque o que se fala dela de uns anos para cá é que ela é altamente deficitária, mas ninguém sabe dizer exatamente o quanto. E há escândalos como aquele da tal Georgina de Freitas, lembram-se? E outros que sorveram milhões da Previdência e nunca ficamos sabendo se a grana foi ou não restituída. O que desanima neste país é que aqui o crime compensa. Estamos num país onde a esperteza, onde a ligeireza ainda formam espertos capazes de enriquecerem da noite para o dia. Tomam uns puxõezinhos de orelha por parte da Polícia Federal, uns escrachos na imprensa e tudo fica como dantes no quartel de Abrantes. Se a Previdência tem rombos e roubos, é preciso saber aonde estão esses buracos e quem são os ladrões. Por quê? Reforma-se agora e daqui a pouco essa mesma casa estará caindo porque desculpas para reformá-la novamente vão sempre existir. Agora é que o brasileiro está vivendo mais que o esperado. No futuro, será que os brasileiros estarão vivendo muito mais? E assim iremos caminhando de reforma em reforma, sem solucionarmos o problema previdenciário deste país e com espertalhões comendo do dinheiro de quem trabalha e planeja um dia se aposentar. É humilhante entrar em qualquer fila para receber uma minguada aposentadoria, a não ser essas que compensam, como aquelas pagas às classes das abelhas rainhas. Mas nós, abelhas operárias, para nós restará o restolho. Continuaremos fazendo mel e geleia real para sustentar uma corja que vai sorver o nosso último fôlego, nossa última gota de sangue, e assim passaremos por este país sem vermos nada que compense o fato de tanto trabalharmos sem que obtenhamos nenhum benefício. Desde mocinho, e eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade, sempre tive o seguinte pensamento: vou trabalhar muito para que eu não seja, no futuro, um peso para o meu país. Esse foi um pensamento que me acompanhou por toda a vida, mas, e aqueles que acreditaram e pensaram
em pagar aposentadoria para um dia ganhar o direito de se aposentar e que agora vê essa estrada se prolongar para não correr o risco de, no futuro, o sistema previdenciário quebrar e ele não ter mais o que receber. O Brasil segue sendo o país das desigualdades. Isso eu, você, todos nós sabemos. Pior que tudo isso é saber o seguinte: este país continua sendo um país onde o crime compensa apenas para os grandes larápios, os grandes ladrões. Porque os ladrões de galinha estão todos na cadeia. Bom dia.